A paz do Senhor Jesus Cristo a todos, nossos irmãos e irmãs. Mais uma vez damos graças a Deus de estar aqui no alto deste monte. Neste domingo, dia 27, mas minha esposa viemos aqui mais uma vez orar. Orar por você, por sua família, orar por todos, independente do credo religioso. Esse é o nosso dever, orar pelas pessoas. Em consagração, né? Para que Deus possa tocar na sua vida, nos seus caminhos. Você que se encontra enfermo, você que se encontra escravo de um mal, né? Escravo da vida desregrada, escravo às vezes dos espíritos malignos, né? Independente do seu credo religioso, independente da vida que você está levando, Deus é misericordioso, Jesus é misericordioso. Abre o coração e crê em Jesus, que Ele entra na sua vida e muda a sua história. Tá bom? Quero deixar uma palavra e em seguida estarei de rosto fazendo uma oração aqui com a minha esposa. Por você. Seja qual for o seu credo religioso, independente de qualquer coisa. O nosso dever é orar e o Deus é Deus de todos os viventes. Deus é Deus. Só há um Deus, né? Só há um Salvador, Jesus Cristo, né? E por essa razão queremos deixar uma mensagem para você. No livro de Efésios, capítulo 3, diz bem assim, ó. Efésios, capítulo 3, versículo 14. Paulo ora novamente. Por isso que vocês vê nós também orando constantemente, né? A gente vive em oração. Somos pecadores, às vezes erramos muito. Somos falhos, né? A Bíblia fala que na terra não há nenhum justo sequer. A Bíblia fala que se nós dissermos que nós não temos pecado, nós já estamos pecando, né? Mas a gente tem que orar a Deus todos os dias para Deus nos melhorar, nos aperfeiçoar, perdoar nossos pecados e nos afastar do pecado, né? Então, veja aí, ó, Paulo ora novamente, quer dizer, quando ele fala novamente é porque já orou, né? Já tinha orado. Né? E aqui também, nós também já orou muitas vezes e aqui nós também oramos novamente, né? Versículo 14 diz assim, ó, por esta causa me ponho de joelho diante do Pai. É o que nós vamos fazer no alto deste monte. Diante do Pai, nós vamos se pôr de joelho, né, de rosto nessa pedra e orar por você, por nós. Né? E diz, me ponho de joelho diante do Pai. Versículo 15, ó, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Aí você vai entender porque eu falo que eu oro por todas as pessoas. Aí você vai entender, veja, que eu oro independente do credo religioso. Porque aqui, ó, Paulo disse, ó, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra. Quer dizer, não há extinção de pessoas, raças, não. É o Deus de todos os viventes. Versículo 16. Para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que seja fortalecidos com o poder, mediante o seu espírito, no homem interior, né? Porque a nossa suficiência, a nossa força só pode vir de Deus, de Jesus, né? Que é o Deus de todos os viventes. Versículo 17. Assim habite Cristo no vosso coração pela fé. Como Cristo pode habitar em mim e você? Pela fé. Por isso que vocês vêem nós vindo ao monte, orando, independente de qualquer coisa, porque nós vem pela fé. Nós vem pela fé e Deus nos traz, né? Ó, assim habite Cristo no vosso coração. Como que Cristo habita no seu coração, no meu? Ó, pela fé, você crendo. Estando-vos arraigado e alicerçado no amor. Quer dizer, não pode ter ódio. Não pode ter mágoa, não pode ter, né, amargura, né? Versículo 18, a fim de poder compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento, e a altura e a profundidade. Versículo 19 diz, conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. Quer dizer, o amor de Deus, ele excede todas as coisas. Eu sempre falo para as pessoas,
Quem conhece Jesus, quem conhece o amor de Deus, quem conhece Jesus, ele olha para as outras coisas e entende como é que é a fraqueza da humanidade, a própria fraqueza nossa, né? Nossas fraquezas, nossas limitações, mas através do que? As nossas falhas. Veja aí, ó. E conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Né? Olha que maravilha, né? O que é ser cheio da plenitude de Deus? Deus é bom, a Bíblia sempre fala, Deus é bom. Provai e vedes que Deus é bom. Então, uma pessoa que é cheia da plenitude de Deus, ele é bom. Né? Ele é bom e não anda como qualquer um. Versículo 20, ó. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. O que Deus é? Poderoso, ó, não sou eu que falo. Ora, aquele que é poderoso para fazer. Isso é Deus. Infinitamente. O que é infinito? É uma coisa que não tem fim. Os olhos não conseguem ver o fim, você não consegue almejar o fim. Ó, infinitamente mais, ó, mais do que tudo quanto pedimos. Você veja bem, você que tem tantos sonhos, você que às vezes vive na dependência de remédio, você que vive numa aflição, você que vive na humilhação, você que não pode às vezes, você é uma pessoa que às vezes trabalha até, vamos dizer, na culinária, né? Cozinha, tudo, e você não pode comer aquilo que você vê com os olhos, você não pode comer aquilo que você deseja, você não pode fazer aquilo que você tem vontade. Mas Deus está de braços abertos para fazer não só isso, mas infinitamente mais do que o que você pede, que você necessita. Não sou eu que falo, é a Bíblia, é a palavra. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, o que faz acontecer os milagres, é a realização do seu pensamento, dos seus desejos, do seu sonho. Você que às vezes vive na dependência dos outros, você que às vezes vive passando necessidade, você que às vezes vive no leito de uma cama, você que às vezes vive na mão de médicos. Deus está falando para você que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que o que você pede ou pensa. Você que deseja ser curado, você que deseja ser liberto de remédio, você que deseja ser liberto dos vícios, você que deseja ser liberto da prostituição, você que deseja ser liberto da maldição deste mundo, do pecado, da vida desregrada ou da mão dos outros, ele diz que ele é poderoso para fazer mais do que o que você pede e pensa. Versículo 21, ó. E a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Quer dizer, por todas as gerações, isso aí é para nós, por todas as gerações, né? Para todos sempre, amém. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, pare e medite nessa palavra. Isso não é do homem, isso vem de Deus. Independente do seu credo religioso, pare e dá uma olhada, ouça essa palavra de Deus. Uma hora você vai parar no tempo e dizer, poxa, eu preciso de alguém. E todos já fecharam as portas para mim, viraram as costas. Mas o Deus da Bíblia, o Deus de quem pregamos, o Deus de quem damos testemunho na terra, o Senhor Jesus Cristo. Igreja, nós não pregamos um Jesus Cristo na cruz, não. Nós não pregamos um Jesus Cristo imagem. Nós não pregamos um Jesus Cristo morto, não. Nós tem tantos milagres para comprovar. O Jesus que pregamos faz milagre, continua fazendo e vai fazer. O Jesus que pregamos transforma a vida, salva, liberta. Ele é o único. Nós não pregamos alguém que não tem poder, não. Pelo contrário, nós pregamos aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos e pensamos. Eu falo disso porque às vezes tem gente em outros estados que é a milhares de quilômetros da distância da gente, pede oração, a gente ora e Deus faz. Liberta, Deus transforma a vida, cura. Pessoas desenganadas com 5, outros com 7 anos.
além dos que às vezes é recente. Então nós temos, eu e minha esposa, temos muitos testemunhos disso. A gente não coloca as pessoas para não expor as pessoas que depois vem processo em cima. Mas pessoas manifestadas com 7.000 demônios, com a vida toda derrotada, a gente orar, dar um sopro, a pessoa é liberta e ser transformada. Pessoa com 5.000 demônios, pessoas com legiões de demônios, pessoas com enfermidades, 6, 7 anos desenganado. Uma oração Jesus cura. Esse é o Jesus que nós apresentamos para vocês. Nós não apresentamos um Jesus morto, não. Nós apresentamos um Jesus que é poderoso para fazer tudo que você pede e infinitamente mais do que até você pede e pensa. Então atenta para essa palavra. E por vir a salvação. Salvação da sua alma, da sua casa, da sua família. Tá bom, meu irmão, minha irmã? Que Deus abençoe, nosso Deus e nosso Pai. Abençoa cada um, alcança com teu poder, abre os olhos deles que eles possam te conhecer, Jesus. Assim como a gente tem falado com o Senhor, abre os olhos, Senhor. Tem tantas pessoas que estão aflitas, sofrendo. Às vezes até numa igreja, como aquela senhora da Bahia dizia, ela foi em tantas igrejas e não foi possível ela ser curada, ser liberta. Mas há milhares de quilômetros, Senhor, a gente orou e o Senhor libertou, curou. O Senhor é Deus que enche os céus, enche a terra. Para o Senhor não há distância, meu Pai. O Senhor é o Deus daquele centurião que ele diz, mande uma palavra e meu criado é curado. O Senhor é o Deus, esse Deus da minha fé que eu prego para as pessoas. Assim essa pessoa recebe lá do outro lado o milagre, a cura, a libertação, a mudança, a transformação, a restauração das forças, da saúde, o livramento. Salva essa mãe, esse pai, esse jovem, guarda essa casa, essa família. Visita esse num presídio, na sarjeta, essa pessoa que não tem mais esperança. Entregamos todos nas tuas mãos, Jesus, e declaramos um milagre em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Tenha um ótimo final de semana.